Legal. Fala galera, boa noite. Iniciando aqui uma live super especial nesse 8 de julho de 2021, onde nós estamos comemorando o centenário do pensador Edgar Morin. Então, vamos aqui convidá-los já para a sala, nosso querido Ed, também a Beatriz. Vocês vão pedir para participar, ok? Vocês... Lígia, boa noite, Lígia, quanto tempo? Saudade de tu. Bia e Ed, por favor, vocês vão fazer a solicitação e eu te adiciono aqui. Fechado? Aí. Agora foi. Ed está chegando na área. Valeu, Ed. E aí, a Bia. Deixa eu ver aqui. Olá, querido, que prazer. Fala, Ed. Prazer, Ed. Gratidão. Boa noite. Boa Valeu, velho. noite. Que bom ter você aqui. Idem, idem, muito bom estar aqui. Ei, Bia, Oi, boa Bia, noite. querida. Boa Quanto noite. tempo? Quanto tempo. Valeu, Lígia. Muito bom bater papo, Lígia. Aqui eu já vi acompanhando os seus vídeos, né? Em homenagem aos Sete Saberes. Ah, E Bia, fez vídeos lindos. isso. E vem mais por aí, né, Ed? Sobre a ética. Vem mais um. Fiquem de olho que virá. Fala de onde, Ed? Eu estou no Rio, nós estamos no Rio, eu e Bia. Opa, tô aqui no Rio Grande do Norte, RN, Ceará Mirim. Sim, Nossa, lindo onde... lugar, tenho muita saudade de viajar para aí. Massa. Então, beleza. Bia, a gente vai dar início. De repente, Ed, como o caminho se faz ao caminhar, de repente chega alguém interessado em participar da live e a gente adiciona aqui. Fica a tela completinha, 4. Ok. Você é o dono do pedaço, você é que sabe. E aí, de repente, alguém queira participar, entrou aí, fique à vontade. E a gente agradece imensamente a vocês por ter aceito o convite. Eu fiquei fascinado pelo sarau hoje, né, pelo formato fantástico. E eu pensando aqui em fazer um formato epistemológico com o Ed, tá vendo? Olá. Poxa. É melhor a ciência em festa mesmo. E foi muito bom, Ed, foi muito bom mesmo. Bem, aí a gente vai conversar sobre os 100 anos, né? Vida e obra de um pensador que ultrapassou, né? E vem ultrapassando gerações, talvez alguém à frente do seu tempo também. Sim. Um pensador que tem coragem de se expor, intelectual que tem coragem de falar sobre... Valeu, Alana, bem-vinda, Alana, valeu. Um pensador que tem coragem, né, de se abrir tanto aos seus objetivos e expor isso a um público em meio à ciência que às vezes é tão racionalista, né, e que esquece às vezes a pessoa, né, enquanto ser humano. E Edgar nos inspira a cada vez mais. Ed. Bia. Com certeza, com certeza. O encontro com Edgar foi um encontro de almas. Eu estava até dando uma olhadinha na biblioteca e encontrei o primeiro livro que eu comprei, que tinha vários autores interessantíssimos, dentre os quais o querido Edgar Morin, né? Uma coletânea do Le Monde, que aliás fez uma linda coletânea agora para os 100 anos, com cento e poucas páginas, né? E nesse, eu lendo umas passagens dele, fiquei completamente extasiado, assim, muito instigado em conhecê-lo, exatamente por conta do que você falou, né? Quer dizer, um pensador realmente na contramão da hegemonia, né? Da contramão da ciência clássica. É interessante ver que nesse século de vida, ele realmente saiu de críticas, às vezes, que ele recebia imensas, né, que era um filósofo da autoajuda, que era, enfim, uma série de desqualificações, né, por conta da diferença que ele trazia, e hoje o reconhecimento absoluto, né, de que realmente só a lógica de Morin conseguiu nos ajudar a entender, por exemplo,
esse fenômeno da pandemia, né, esse fenômeno da não solidariedade das nações, né, quer dizer, e, enfim, há um reconhecimento, parece que unânime, né, realmente da importância da obra dele, do valor, da potência, da atualidade da obra dele, né? Então a gente fica muito feliz, porque eu venho da psicomotricidade, né? Eu venho das terapias corporais, e nós sempre fomos muito desqualificados, né? Tudo que vem do corpo é um pouco desqualificado, né? A educação física, a dança, as terapias corporais. E então me identifiquei muito com esse lugar marginal do Mohan, né? E, e sempre apostei muito naquilo que ele trazia como propostas, né? Como reforma, né? Como propostas de reforma. Né? Hoje é uma grata surpresa ver, eu acho que foi Mafê Soli que colocou, que ele saiu num certo anonimato para uma canonização. Né? Ele não gosta muito realmente desse lugar canônico, né? Mas é o lugar que ele merece estar, é o lugar que corresponde, né, a toda a contribuição que ele vem dando para a humanidade. Então, eu fico muito feliz de ter feito essa aliança interna com ele e não ter aberto mão dela em momento nenhum até hoje. Né? Bacana. E você falou, da questão do Mohan enquanto marginal, né, no sentido de correr à margem, e Mohan sempre falou sobre isso, onde ele, Bia, se considerou sempre um contrabandista de saberes, né? Tanto que Mohan ele não se define como um filósofo, um sociólogo, um historiador, um geógrafo, um pensador do direito, não. Ele se coloca como contrabandista, porque de fato ele faz perfeitamente essa ponte, esse diálogo, né? O diálogo seria a superação justamente da dialética, né? E Mohan traz o diálogo. Não, pode terminar, desculpa. É isso mesmo, Mohan traz o diálogo como a possibilidade, Bia, justamente essa religação de saberes, com a arte, inclusive. Sim, quando eu li Mohan na formação em trans. E quando eu li, eu fui. Foi uma delícia de ler, justamente porque a escrita dele, ela vai conduzindo a gente de uma forma poética, né? E a gente vai encontrando muito fácil, assim, identificações com aquilo que ele escreve. Quando eu li a primeira vez, eu venho da dança. E eu vi muito corpo naquilo ali. Eu sinto muita. Quando eu fiz a faculdade de dança, eu sentia muita falta de bibliografia que falasse de corpo, mas que não falasse de corpo só no sentido de pesquisa estrita de movimento, que falasse de corpo no sentido afetivo, emocional, como ferramenta para se ter conhecimento, né? Porque a nossa primeira via de aprendizado é o corpo. E, como o Eduardo falou, tudo que vem do corpo vai sendo desqualificado, a gente esquece, né? Que a gente, lá atrás, a gente aprendia pelo corpo. E a gente cresce e perde isso. A gente só fica aqui. E o Mohan, eu acho que ele me vem muito dessa forma, de trazer essa raiz da aprendizagem que é o corpo. E o corpo é tudo isso. Tem a mente, tem a cabeça, tem o afetivo, tem a emoção. Então me tocou muito nesse sentido. E eu acho que o sarau também veio muito por conta disso, porque é uma forma de celebrar Mohan pegando todas as esferas assim, que ele abrange, porque ele não cabe só na esfera acadêmica, ele é enorme. Verdade, ele é completo, é inteiro. Ó o Lucas aí, Bia. É meu irmão postinho de coração. Um beijo. Te amo. Massa. E isso é o bom, justamente pensador Mohan enquanto pensador, ele que dá conta da condição humana, né, do ser humano. Ele fala, por exemplo, da paixão, né? De que você não consegue pensar a ciência, a razão, a técnica, a lógica, se não tiver paixão. Né? E muitas vezes na ciência a gente é educado a não ter paixão por aquilo que a gente faz. Sim, esse esvaziamento dos afetos, né?
na relação com o que se passou a chamar de ciência, né? É alguma coisa que, de fato, gera os erros e ilusões, né? Como Morin nos aponta. Quando a gente religa, né? E já várias linhas já mostraram que a questão da compreensão, a questão da aprendizagem, ela está intrinsecamente ligada à emoção, aos afetos, né? Sem eles, nós não conseguimos compreender. E quando o Bia menciona a formação em trans, a gente chama carinhosamente de trans, é uma formação que eu ministro há 20 anos, há 21 anos, de fato, esse ano fez 21 anos, que é a formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, que é uma formação para psicomotricistas, né, para profissionais se tornarem psicomotricistas, mas com base no pensamento complexo e na transdisciplinaridade, né, porque a gente também sentia, não só a Bia, como estudante, sentia falta, né, dessas teorizações mais abrangentes sobre a questão da corporeidade, por exemplo, como também na própria prática psicomotora, nós também tínhamos uma ausência de teóricos que fossem tão abrangentes e tão múltiplos e pudessem nos trazer uma compreensão tão alargada da importância dos afetos, da importância da emoção, da arte, do lugar da arte, né? Por isso, né, novamente falando do sarau, que a gente realmente construiu de uma forma muito abrupta, assim, foi uma ideia muito no meio do caminho, enfim, mas foi muito interessante porque a adesão aquelas pessoas são todas estudiosas de Morin, são todos professores doutores, é que a gente realmente quis evitar a questão dos títulos ou a questão dos currículos e realmente mergulhar na arte, né, como uma forma realmente fidedigna de expressão, como Morin diz, a verdadeira vida, né? Então, a gente não pode estar alijado dessa vida se somos educadores, se somos terapeutas, se somos pesquisadores, se estamos tentando contribuir para um mundo mais significativo, né? A gente não pode ficar amarrado nas caixas estanques disciplinares ou mesmo nos rituais tradicionais, né? Porque é lindo. Hoje o dia foi recheado de momentos lindíssimos, palestras maravilhosas, né? Mas falta, às vezes, Edgar de Assis Carvalho é que fala isso bastante, né? Que na academia os corpos acabam se mumificando, né? Quer dizer, há uma hipertrofia da cabeça e uma hipotrofia, né, do corpo, de uma maneira muito assustadora, né? E esse ato ele acaba gerando novamente erros, ilusões, equívocos, né? Então essa busca de fazer essa religação corpo-mental, né? Fazer essa religação onde o sujeito possa se reconhecer na sua corporeidade, na sua potência corporal. Foi bonito, por exemplo, que uma das formandas, a Bruna Molizani, que é uma professora doutora também, pesquisadora, professora da UERJ aqui no Rio, ela traz uma poesia do livro que ela acabou de publicar, que foi exatamente no momento de formação, né? No momento onde a gente busca... Porque o que a gente faz? Né? A gente abre espaços para o corpo, para vivências corporais, porque a gente entende, assim como Maturana, né, que é o corpo que aprende, que é a enação, é a relação direta desse corpo com o mundo que vai gerar, né, a possibilidade de uma evolução, de um desenvolvimento pleno dos sujeitos. Mas, infelizmente, o que a gente assiste, por exemplo, dentro das escolas, é essa paralisia, né? Quer dizer, há uma necessidade muito, muito grande de uma reforma profunda. Agora, então, com essas questões todas de pandemia e tudo, é uma oportunidade que a gente, vamos dizer, eu vou dizer tinha, né? Porque no início a gente tinha a ilusão de que alguma coisa iria ser feita de uma maneira mais objetiva, né? Mas que é isso, quem acredita no pensamento complexo não desiste nunca, né? Sempre está acreditando, mesmo que seja improvável, como diz Morin, né? É o pessimismo otimista ou o otimismo pessimista, né? A gente sempre acredita que pode acontecer o melhor. Claro que o panorama, ainda mais no momento que a gente está vivendo no Brasil, né? É horrível. Né? Acabei de olhar, 530 mil mortos, enfim, realmente são situações muito trágicas. Mas a gente não para de acreditar, né? A gente continua batalhando e essa religação de pessoas, o coletivo, né? Tem muita força e muita potência. Por isso que a gente ficou tão emocionado realmente com o Sarau, né? Porque foi mais um coletivo que se une para mostrar a potência do amor, né? A potência da suavidade, da beleza, né? Da harmonia, não só do ódio, das questões
mais graves que a gente está tendo que resolver, né? Perfeito, perfeito. O Dani está aqui, valeu, Dani, também a Carla, obrigado. Vai ter algum palhinha de vocês, alguma musiquinha? Não. Não, não Fique- acostume, não acostume. Eu tô frustrada. Eu não Foi perfeito, perfeito, perfeito. Que momento, que sarau foi hoje, que sarau foi aquele. Meu Deus do céu, foi sensacional. Mais uma vez, parabéns para vocês. O E, Grecon aí em Natal faz coisas belíssimas nesse sentido, né? sim, Agora, nesse período de pandemia, está tudo parado, mas o teatro, a dança, né? A arte está sempre muito presente no Grecon. Tenho profunda admiração por Ceissa e, e é um trabalho maravilhoso, né? Ela foi a precursora mesmo dos isso. núcleos de pensamento complexo no Brasil. E eu ouso dizer que é o núcleo mais criativo, mais aberto, né? Não desmerecendo os outros que são maravilhosos, como o Complexos do querido Edgar de Assis Carvalho, como o IEC, né, coordenado pela Terezinha Mendonça. São todos espaços maravilhosos, mas o Grecon tem um charme especial, né? Inclusive, o nosso grupo, o Grupo Econ, surgiu lá do Grecon, né? É um dos filhos do Grecon, o nosso Grupo Econ, na cidade de Ceramirim, que é o grupo de pesquisadores da complexidade, né? Que inclusive estamos organizando agora um instituto, estamos no processo de criação para que a gente possa formalizar, né, como instituto e aí contribuir para a educação, para a ciência, para a cultura, para a arte, para a vida, porque a gente precisa usar um pouquinho, Bia. De estar na hora da gente avançar um pouco. E o pensamento complexo traz essas ferramentas para a gente pensar a condição humana, né? Para além da ciência, para além da técnica, da razão, do mercado de trabalho, do consumo. Porque a gente chegou no momento onde não dá, esse modelo, esse padrão de sociedade, de conhecimento, a gente precisa dar uma superada um pouco. Não é isso não, Bia? Não é isso, Ed? A gente precisa pensar a condição humana de uma forma mais ampla, que é isso que o pensamento complexo nos traz. Renatinha está aqui, valeu, Renata, abraço. A gente precisa trazer essa noção de paixão, ao mesmo tempo de ética, né, de responsabilidade com a condição humana, com o outro, com o meio ambiente. Chega desse momento, porque é ciência, porque é capitalismo, destrói o meio ambiente, enfim, vamos repensar essa forma de viver. Sim, é engraçado isso que você está falando, porque eu sei que eu vim de uma faculdade de artes, então é diferente de uma engenharia, de uma medicina, enfim. Mas existe dentro da faculdade de dança, de teatro nem tanto, mas assim, principalmente na de dança, uma coisa assim de que o trabalho, a gente faz as aulas e são aulas maravilhosas de consciência corporal, de, enfim, muita coisa assim ligada a essa importância do corpo. E aí, quando a gente vai fazer a monografia, ingessam, assim, a gente não consegue fazer uma monografia com o que a gente aprendeu na faculdade, porque a monografia tem um formato, tem um jeito de fazer, tem uma coisa específica para se dizer. Eu não posso dizer o que é a minha paixão. Eu queria, na época, por exemplo, falar sobre dança e psicomotricidade. A minha orientadora não deixou, ela disse que psicomotricidade não é dança, não é, enfim. Mas é também. Eu acho que é isso que também acaba com a nossa classe assim, artística, porque a gente é desqualificado por nós mesmos, porque a gente não produz um trabalho acadêmico que é aceito pela academia, porque tem que ser nos moldes da academia, e quando a gente tenta romper com isso, a própria classe fala assim, ai não, isso não é dança. Aí já é teoria, teorização da dança e não é dança. E eu acho que cada vez mais que o Mohan vai sendo divulgado, espalhado assim pelo mundo, né, sendo cultivado, eu acho que isso também vai mudando, graças a Deus. Eu não sei se eu vou pegar essa mudança assim, mas sei lá, minha filha vai pegar, que vão ser meus netos, enfim. Tem muito isso assim no meio artístico, diferenciar o artista do cara que só estuda arte. E não é, né? Tem que juntar. Isso.
A fragmentação dos saberes é uma coisa que realmente gera uma série de vazios, né? E vazios de sentido mesmo, que a gente não consegue entender depois que você adquire essa lógica, né? Você realmente não consegue entender por quê. Quer dizer, fora todas as explicações de poder, de manutenção do status quo. Hoje de manhã eu participei de um, você estava falando de condição humana, né? Hoje de manhã eu participei de um evento da Universidade Universidade Uruguaia, UDELAR, a Universidade Nacional do Uruguai, e eles estavam fazendo um pequeno evento sobre afrodescendentes e saúde, né? Nós temos ainda muito para avançar com relação às questões da condição humana, né? Quer dizer, essa fratura, né, que existe entre negros e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, entre pessoas trans, pessoas cis, essa fratura e essa invisibilização, né, do que é considerado diferente ou outro, né, é algo que realmente precisa ser revisto com muita urgência, né? Eles estavam falando de uma realidade, eles têm 10% da população negra, nós temos 56%, e nós vivemos coisas muito parecidas, né? Quer dizer, as pessoas pretas sendo dizimadas, né, sendo invisibilizadas, caladas, né? Então, realmente, Morin nos traz uma possibilidade de compreensão tão mais abrangente, né, tão mais humana, né, que nos ajuda muito a lutar, né, as questões da interseccionalidade, né, essas lutas que a gente precisa trilhar, já que elas falam de vida e morte, né, não é simplesmente poder usar rosa ou não é poder ter um emprego ou não, é uma questão de vida e morte, né, uma questão de intolerância tão profunda, né, que gera esse movimento de extermínio, né, como a gente vê, um projeto mesmo genocida que, infelizmente, a gente precisa se contrapor, e Morin nos oferece uma série de argumentos muito potentes, muito importantes, né, para que a gente possa, em qualquer espaço, seja ele acadêmico ou não acadêmico, trazer argumentos e posicionamentos para poder atuar, né, mesmo que seja uma pequena sementinha, atuar nessa transformação maior tão necessária, né? Porque, de fato, a condição humana, em nenhum momento ainda da história, foi vivida na sua plenitude, né? Há sempre essas fraturas, há sempre essas exclusões, a real multiplicidade e diversidade, né, que é a nossa grande riqueza, acaba não podendo ser vivida por conta disso, né? Eu estava mencionando, por exemplo, um vídeo que eu vi há muitos anos atrás, que era o teste da boneca, né, onde uma criança negra era colocada diante de uma boneca branca e uma boneca negra. E lhe era perguntado qual é a boneca bonita, e ela apontava para a boneca branca. E qual é a boneca feia? A boneca negra? Com qual você se parece? Então é muito cruel, né? Como é que isso vai passando de geração em geração, e como é que isso vai demonstrando que nós ainda estamos longe, como Morin diz, longe do processo completo de humanização, né? Nós não somos realmente ainda seres humanos completos, né? A gente ainda tem um processo de humanização e de hominização, como ele diz, né, para podermos chegar a um lugar onde possamos olhar as pessoas, né, como irmãos, como pessoas realmente que são iguais a nós na sua diversidade, na sua multiplicidade, né? São tão iguais e tão diferentes quanto nós, né? Então, é algo também muito sério, muito importante. Na nossa prática em transpsicomotricidade, a gente tenta levar isso para dentro das escolas, para dentro dos espaços de saúde, sensibilizando os profissionais, sensibilizando as famílias, para que essa realidade possa ir mudando aos pouquinhos, né? Mas é uma tarefa para gerações. Perfeito. E a gente está no processo, não é, Bia? A gente está nesse processo contínuo. Eu gosto muito da tríade de Morin, que é a ideia de apostas, né? Desafios e também incertezas. A gente está rumo ao acaso, a gente não sabe exatamente o que vai ser, né? Por exemplo, daqui a 30 minutos, nós não temos certeza, né? Mas nós temos uma noção do caminho que estamos tomando, que estamos trilhando, e como nós podemos percorrer isso. Né? Se o caminho se faz ao caminhar, então a gente precisa, como ele falou,
ter essa capacidade, né, de desenvolver, sobretudo, o afeto, né, a nossa sensibilidade nessa questão da divisão, ou é isso, ou é aquilo, de você rotular, colocar as pessoas numa caixinha, e de repente você cria problemas onde você cria crises, né, inclusive não só sociais, mas sobretudo existenciais também, né? Tá aí uma sociedade em plena pandemia discutindo a questão da vacina, né? A questão da ciência, a Terra é plana. Ah, vocês já imaginaram alguma vez a gente discutir isso nos dias de hoje? Já passou pela mentalidade de vocês algum tempo atrás? Não, não. Você Eu ainda discutir estava iludido que a gente tinha evoluído um pouquinho, a né? idade Mais da um erro e razão, ilusão, né? né? As conquistas da Revolução Francesa, né? Enfim, o iluminismo, né? A razão como garantidora da felicidade humana, parece que ela falha um pouco nesse processo, né? A razão como a grande mentora da condição humana, parece que ela falhou, e é o que Mohammed vem trazer, que a razão ela precisa, né, ir mais além, ela precisa ter também sensibilidade, né, paixão, para que ela possa se desenvolver plenamente. E a ética também é um caminho para a gente superar esses desafios que estamos passando hoje também. Não seria mais ou menos por aí? Um pensamento Esse complexo? projeto da racionalidade absoluta é realmente um projeto fracassado, né? Quer dizer, que durante muito tempo a ciência clássica tentou se agarrar nele, né? Mas as incertezas nos atropelaram como tsunamis, né? Realmente não temos realmente como fazer essa previsão, nem com as ciências que se diziam munidas dessa capacidade, né? A gente vê que há uma fragilidade muito grande nisso, né? Mas lidar com a incerteza para o humano costuma ser de tal monta, né? Tamanha ansiedade, tamanha angústia, né? A incerteza gera, que as fantasias vêm e ocupam esse lugar, né? Quer dizer, fantasias de uma completude possível, de uma racionalidade absoluta, né? Quase como lidar com a morte, né? Quer dizer, a incerteza e a morte aí tem uma similitude, e de alguma forma, para lidar com essas duas instâncias, a gente delira, né? A gente acaba realmente saindo de uma racionalidade, né? Não uma racionalização, mas uma racionalidade razoável, né? Quer dizer, e, mas o bom desse fracasso é porque leva a gente a poder resgatar, né, os pensadores que sempre disseram que era importante assumir a incerteza, né, assumir, como Morin, por exemplo, né, assumir a incerteza, assumir o nosso devir, né, como um grande presente, né, de fato, porque imagina se as coisas já estivessem dadas, todas ordenadas, todas já pré-determinadas, né? Onde estaria o novo, onde estaria a possibilidade de revolução, né, de reforma. Então, é algo que a gente teme, a incerteza, lidar com o acaso, lidar com a incerteza, mas, ao mesmo tempo, é o que nos preserva a possibilidade de uma vida múltipla, de uma vida potente, de uma transformação para melhor, também para uma transformação para pior, né? Mas tem lá embutida a chance de uma transformação para melhor. Perfeito. E é engraçado porque, assim, eu falo por experiência pessoal minha, assim, que a incerteza é tão, tão difícil que a gente se depara com ela, aí fala, não, tá bom, eu te aceito. Aí a gente vai criando um plano para lidar com a incerteza e cai de novo naquela coisa de botar as coisas na caixinha para tentar lidar com a incerteza. Aí depois quebra a caixinha de novo aí, e vai se reconstruindo a partir disso, porque eu vejo isso também. E, por exemplo, eu já fui numa aula de dança livre expressiva, né? Que a menina tinha um discurso lindo, lindo, lindo. Aí na hora que ela foi botar a gente para dançar, ela falou assim: não, gente, ó, todo mundo assim, todo mundo assim. Então não é livre, porque a gente vai se enganando, né? Assim, a gente vai tentando, mas é difícil. O Eduardo falou da morte, né? E a única
certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, e que ela é cheia de incerteza, né? São as duas certezas que a gente tem, a incerteza e a morte. Mas causa pânico. Verdade. Valeu, Carla. Obrigado também. Obrigado a você. E vocês também podem perguntar. Fica à vontade. O Ed aí tá doido para responder também as indagações de vocês. Bia, uma coisa que me chamou a atenção no sarau, a escolha, a seleção musical. De quem foi a ideia da seleção musical combinando com a vida de Mohan? Então, a Nurimar Falsi, ela trabalhou muito tempo junto ao Sesc São Paulo, né? E o Sesc São Paulo é uma potência e tem tido uma importância muito grande no registro, né, na divulgação das obras de Mohan, na publicação de algumas delas também, né? E foi feita uma oficina, eu esqueci o nome exato que foi dado, mas é uma oficina onde, junto com o Mohan e alguns participantes, foi feita uma dialógica sobre as marcas históricas na vida do Mohan, e ele trouxe, então, isso através das músicas, né? E aí foi Nurimar que nos apresentou, então, essa seleção que já estava feita e que a gente pôde, então, intercalar com a presença, a participação das pessoas, né? Acho que ficou bem legal. Ficou perfeito, né? A questão do hino da A resistência, resistência, né, o hino da francesa. Inclusive, não complexidade conhecia. também, né? E foi censurado Sim, pelo Instagram, que cortou. Aí a gente insistiu nele. o Instagram tem limites, né? Se a gente tivesse no Zoom, tivesse em outro sistema, a gente teria condição de fazer de uma outra forma. Mas acho que para uma comemoração, para uma festa, né? Acho que foi bem abrangente, porque são realmente composições muito interessantes, né? Porque elas falam não só do Mohan, mas também das épocas que elas foram criadas, né? E nos dão uma noção das mudanças do mundo, né? Das mudanças de visão de mundo, né? A música é uma fonte muito. A arte, né, de maneira geral, é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre o humano, sobre a humanidade, né? Então, a fonte mesmo foi a Nurimar, né? E a ideia era poder trazer um pouco dessas preferidas do Mohan, né? Como essa demonstração de alguns momentos marcantes na vida dele, né? Porque são músicas que ela também, haviam outras, né? Ela escolheu também mais especialmente aquelas que traziam alguma marca, como essa da Resistência Francesa, como uma que ele sempre cantava nos encontros que ele ia em São Paulo. Então, porque é isso, né? Mohan é bonito nessa seleção que eu tenho feito para o Instagram, em comemoração ao aniversário dele, né? Está sendo muito interessante porque como eu estou entrando nos perfis, né, que falam dele, que marcam com ele com uma hashtag, não sei o quê, então eu tive a possibilidade de ter acesso a imagens que eu nunca tinha visto e que falam mesmo desse lugar dos afetos do Mohan, né? Desse lugar da sede que ele tem das pessoas, né? Das relações, e imagens muito lindas de olhares de cumplicidade, de abraços, de pequenos toques, né? Mostrando toda essa pulsação, essa pujança mohaniana quando se fala de afeto, né? Quando se fala. Bom, é só ouvi-lo falar, né? Quer dizer, ele falando. A última vez que eu ouvi pessoalmente foi num evento aqui no Rio, num congresso. Ele falou 1 hora de pé, já com 90 e poucos anos, né? 1 hora de pé, numa pulsação e numa vitalidade, numa potência assim, que realmente é para você ficar apaixonado, né? Ficar contaminado positivamente, né? Que homem vital. É como eu falei na live nossa, ele não está só com 100 anos, né? Há pessoas que estão com 100 anos em cima de uma cama, absolutamente tortas, né? Totalmente assim, envelhecidas por dentro e por fora. Ele está em plena potência, né? Assim, você olha, a única coisa que diz que ele está realmente com 100 anos é o corpo dele, que realmente nós temos uma retrogênese que não nos abandona, né? A gente vai tendo perdas.
mas quando ele está caminhando, dá para se ver a fragilidade dele um pouco, né? Agora, quando ele está falando, né? Quando ele está trazendo aquela maravilha, transbordando, porque é isso, não tem uma falha de pensamento, não tem uma falha lógica, não tem nada. Ele tem a capacidade de responder a qualquer coisa para qualquer um a qualquer momento, né? Então é de uma beleza e também de um exemplo, né, de vida, de um envelhecimento potente, né, de um envelhecimento ativo. A gente fala tanto, né, de um bom envelhecimento, da terceira idade, né? Não, tem que fazer ginástica, tem que fazer dieta. Tem que pensar e ter vida poética, porque é o que ele nos mostra que é o que dá mais certo. Todas essas outras coisas são ótimas, realmente, mas o que dá mais certo é o amor, né? Porque ele ama até hoje intensamente, a paixão mesmo pelo conhecimento, né? Pelo pensar acima de tudo, né? Então isso mantém ele numa jovialidade assim que a gente fica invejando positivamente, desejando, né, chegar ao pé, né, dele, para que a gente possa ter uma velhice assim tão produtiva não no sentido capitalista, né, mas produtiva no sentido poético, né, tão multiplicadora, tão transbordante, né? É uma paixão. Eu sou apaixonado essa por esse prosa, mas isso encanta, hein, Mohan? Essa prosa e a poesia, né? Ele não dispensa a prosa enquanto trabalho, enquanto razão, enquanto técnica, enquanto lógica, mas a poesia realmente está sempre presente, inclusive nas amizades, né? Mohan, ele sempre valorizou muito as amizades, inclusive eu lembro de Ceiça, certa vez, confessando um diálogo que teve com ele, onde alguns amigos de Mohan o havia feito coisas que o decepcionaram, de certa forma, a família, as pessoas mais próximas, e o Mohan dizia que, embora as pessoas fizessem aquilo, embora ainda assim seriam amigas, né? Porque ele fala que os amigos, você tem que ter as pessoas amigas, amando inclusive os seus defeitos, né? Os seus problemas, os seus vícios, e que ele abraçaria sempre as pessoas como elas são. E a gente vê que ele é um romântico, mas não é um romântico daquele que foge da realidade e cria uma ilusão, uma bolha, não. Ele encara a vida como ela é, ele faz disso uma poesia, né? A poesis. E isso é muito difícil. E a gente vê que a poesia também tem essa capacidade, Bia, de nos rejuvenescer. A arte. É isso mesmo? Eu acredito que sim. Tá aí uma. Tá aí um quadro também, ó. Gente, poesia. Tá aí eu, ó. 20 anos, 40, 15. Mas porque eu acho que preenche a gente num outro lugar. Porque é lógico que o exercício é importante para o corpo físico, a alimentação é importante também para a nossa fisiologia funcionar super bem, para ir todos os nutrientes para onde tem que ir. Mas o, o que deixa a gente assim satisfeito é apreciar a beleza da vida, né? E, assim, a arte mostra a beleza, mesmo quando a arte tem uma coisa de denúncia, de mostrar assim um contexto social, político que não é bacana, né? Ela ainda assim ela te alimenta. Você vê aquilo e se emociona, e se afeta, e lembra, e reflete, e é isso que faz a gente funcionar. E eu acredito que assim que a vida ela é movimento, né? Se isso aqui está se movimentando, então tá tudo funcionando e a gente não fica murcho, né? Eu acho que sem arte a gente murcha, aí a gente envelhece. A Isso. arte acho que de fugir dos hábitos que ficam botam a gente naquele cotidianozinho preso. Ela faz a gente não fugir da realidade, né? Assim, ver outras realidades também. Acho que é por aí. Isso. Perfeito, perfeito. E Mohan cada vez mais nos encanta, como você falou, Ed. Por exemplo, Mohan, aqui no anfiteatro da UFRN,
ele falou para 10 mil pessoas e dispensou o dublador, porque ele falou em português. E falou nitidamente, as palavras fluíam, né? E ele, enfim, e me impressionou o carisma que ele nutre. As pessoas prestando atenção a ele o tempo todo, em nenhum momento a plateia se dispersou. E ele ser daquele jeito simples, aquele jeito tranquilo, né, que o Mohan tem, de falar com você, em nenhum momento você se sente conversando com um cara que é o que ele é, né? Mohan é uma sumidade. Mas ele demonstra muita simplicidade no gesto, no olhar, nas palavras, no comportamento. Isso é difícil para um grande intelectual como ele, um dos grandes pensadores que a humanidade, a gente pode dizer que já produziu, Ed. E assim, é o que Weber chamaria talvez de um carisma extraordinário. Não tem como você explicar isso pela luz da razão. Porque Mohan, ele transcende a razão, ele transcende qualquer análise lógica possível. E como a gente fica diante de um pensador tão vasto, tão amplo, ao mesmo tempo tão simples, Ed? Fica como aprendizes, né? Ficamos como aprendizes para poder. Porque essa lição, como você disse, é uma lição rara, aprendida raramente. Especialmente, você é um pouco preconceituoso agora, especialmente sendo um francês. Tudo bem que a raiz dele é espanhola, mas assim, em sendo um intelectual francês, isso ainda é mais raro, né? Mas eu gostei muito de uma passagem de uma das palestras do Juremir Machado, onde ele fala, ele sempre volta a esse exemplo do momento que ele conheceu Mohan, né? Que ele foi entrevistar Mohan e que o Mohan, a primeira coisa que o Mohan fez foi perguntar a ele como é que estava a novela Dona Beija aqui no Brasil. E que ele ficou um pouco assim, né? Um intelectual francês me perguntando como é que está a novela das 6, da Globo, né? E ele disse, mas... Tanto que chegou a perguntar para ele, isso vai me desculpar, mas assim, me causou uma certa estranheza essa pergunta sua, né? E aí o Jeremias diz que foi no momento que ele aprendeu sobre a questão mesmo da humildade, né? Quer dizer, que toda expressão cultural é importante, toda expressão... A gente pode aprender com todas as pessoas... A tomada, por favor. Todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Quer dizer, essa humildade de escutar o outro, de poder perceber qual a sua potência, qual o seu saber. Paulo Freire falava muito isso, né? Quer dizer, nenhum de nós é desprovido, né, da capacidade de ensinar. É que a bateria está acabando, eu estou aqui me respaldando. Nenhum de nós é desprovido de competências, né, de saberes que pode ajudar o outro a crescer, né? Mas isso realmente, os nossos narcisismos, né, a nossa dificuldade, a competitividade que a gente é ensinado desde tão jovem, né, acaba fazendo com que isso acabe se perdendo. E essa beleza que ele mostra, né, não sendo rara realmente, né, não acontecendo tanto. Mas é um grande mestre mesmo, em todos os sentidos, né? Especialmente nesse, né, do saber viver, né? Eu acho que o Mohan, ele vinha nos ensinando uma série de coisas, mas conforme ele foi ficando longevo, né, eu acho que uma das coisas que ele ensina todo o tempo, simplesmente por existir, por respirar, por estar ali, é essa nossa capacidade, nossa potência, né, de um amadurecimento, de um caminhar pleno de saber viver. E o que seria saber viver, né? Eu vou usar aqui, fazer alguns alinhaves em relação ao que a gente conhece dele, né? Seria exatamente manter essa ligação com o que é fundamental, né? com o que é mais importante, que é a vida, a proteção à vida, o respeito, os valores que a gente foi, de alguma maneira, se vendo, né, de alguma forma desprovidos, né, por conta dessa ética capitalista louca, né,
desse lugar de exclusão, né, que as lutas pelo poder acabam trazendo, né? Então, acho que ele é um mestre em todos os sentidos, especialmente na arte do saber viver, né? Na arte da convivência, né? Que tem como potência um aprendizado eterno, né? Mas muitas vezes a gente fica totalmente fechado, né? Das nossas verdades absolutas, nos nossos lugares de conforto, né? E acaba não conseguindo ousar, né? Se transformar, se reformar. Mas ele nos dá sempre esse exemplo vivo, né? Além de tudo que ele vem nos ensinando, né? Teoricamente, de uma forma extremamente bem embasada, né? Com tantas referências. Me lembro quando eu comecei a ler os volumes de método, principalmente os primeiros, né? Os últimos já mostram mesmo uma obra de maturidade, uma menor necessidade de rir tudo, né? Mas os primeiros volumes de método você fica louco, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos, você não leia Morin como se estivesse lendo uma língua estrangeira, mesmo se estiver em português. Porque se você quiser saber todos os vocábulos e todas as referências que ele está trazendo, você vai enlouquecer, né? Ninguém tem essa cultura enciclopédica que ele tem. O que salva é a escrita em espiral, né? Que vai nos mostrando novamente, outra vez, e mais uma vez, e de novo, aquele conceito, né, de uma maneira diferenciada. Mas os primeiros volumes são assim, mas também é compreensível, né, porque ele estava sustentando para os algozes, né? Nunca mais me esqueço uma palestra que eu assisti do Edgar de Assis Carvalho, que ele mostrava uma imagem de Cristo e dos verdugos, né? E fazendo uma analogia com a academia, com a ciência, né? E de alguma forma falando de Morin nesse lugar crístico, né? Quer dizer, que para você ousar fazer diferente, tem sempre 3 ou 4 verdugos que estão dizendo, não, é como a Bia falou ainda há pouco, não, isso não é para você, isso não está certo, né? Não, isso não é ciência, isso não... Então é uma luta muito inglória, né? Assim, que muitos desistiram no caminho, mas ele heroicamente continua sendo a nossa grande luz, a nossa grande chama, sem querer sê-lo, ainda mais isso. O Edgar de Assis Carvalho também fala sempre muito isso, né? Morin nunca quis ter uma estátua dele, nunca quis ter o nome dele numa praça, nada disso, né? Ele tem essas coisas porque gratidão, eu sinto como gratidão acima de tudo, porque é isso, quando você vê as pessoas que são tocadas pelo Morin, como as suas vidas são transformadas, é realmente natural que a gente queira retribuir. Acho que o Sarau foi um pouquinho disso, né? Assim, querer mostrar o quanto a gente o ama, mesmo que ele não entenda as palavras em português, mesmo que ele não possa estar recebendo exatamente tudo que a gente está passando, mas mostrar o quanto ele é significativo na nossa vida, né? Para além das nossas teses de doutorado, de mestrado, de pós-doc, muito para além disso, né? O quanto ele é significativo como modelo de vida, né? E isso é belíssimo, é muito raro. Perfeito. Bia, deixa eu ver aqui essa frasezinha aqui, essa ideia essa chegou para a gente, do Ipi de Veracruz, pois o mundo está cada vez mais devastado pela incompreensão, que é o câncer do relacionamento entre seres humanos. Essa questão da incompreensão, eu trago agora, para esse momento, é impressionante, parece que está na moda a incompreensão. Essa questão da padronização, como o Edgar Morin fala, a questão da monocultura da mente, que nos engessa a mente, que nos engessa as ideias, nos leva a padrões e, naturalmente, a neutralizar o outro, a não compreensão do outro. E, naturalmente, a não compreensão nossa. E de fato, Bia, essa questão da autojustificação é um caso delicado, porque a gente se autojustifica o tempo todo para tentar sempre rotular o outro, para tentar julgar, para tentar, enfim, dizer que eu estou certo, né? Ou seja, é ilusão. A gente vive o tempo todo e Morin, nesse ponto, ele é um transgressor, porque ele vai pensar além, ele vai trazer outras possibilidades de entendimento, de pensamento e também de ação,
né? Você vai ter um Mohan pragmático nesse aspecto, né? A experiência de Mohan está voltada exatamente para a condição humana. Então, a condição humana para Mohan está sempre além, é muito mais importante que Eu qualquer não estou conhecimento. conseguindo te escutar, querido. Não sei o que aconteceu. Tá conseguindo escutar, Bia? Eu tô. Alguém ligou para você? Porque às vezes você A liga. princípio, Ah, tudo Não. certinho aqui. É simples, ele tá Ed, me né? ouvindo também. É sempre que alguém Consigo liga, mais te acontece escutar. isso. Comigo aconteceu da vez passada. Me ligaram e o áudio sumiu. Ai, meu Deus, como é que a gente faz? Porque ele não consegue ouvir a gente. Você tá. Valeu, Gleidson. Gratidão. Estranho. Você tá ouvindo? Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Eu não escuto absolutamente nada. Pois a ideia talvez seja você sair e voltar em seguida. Talvez Talvez sair, né? Entrar. alguém te ligou e aí o áudio acontece isso mesmo. Como é que eu saio aqui? Dá pra escutar também. Vê. Grande Gleidson, grande professor, grande Melhor você me mestre. tirar, querido, porque eu não estou conseguindo sair. É? Eu acho que não. É aqui em cima dessa setinha em cima, que aparece os participantes aí. Valeu, Gleidson. A turma aqui tá ouvindo você. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem o Ed? O Ed que não tá ouvindo. Pronto, ele vai sair e vai entrar então. Pronto. Acontece. Da outra vez foi isso. Eu também estava na live, aí alguém ligou e. Mas quando o papo é bom, é isso. Também acontece. E aí, Bia, fala rapidinho pra gente os próximos vídeos sobre ética. Sim, teremos sobre ética, mas não darei spoiler. Mas terá dança, terá algo dessa linguagem, sim. Engraçado, esses vídeos eu acho que, de uma certa forma, mostraram um pouco dessa coisa do Mohan, que tem a ver com arte, que tem a ver com corpo, que tem a ver, porque não são só reels, porque geralmente os reels que são informativos, né, eles vão apontando as informações. E aí é como se fosse aquele PowerPoint cheio de informação que o professor vai lendo, né? Assim, é só aquilo. E eu acho que ficou muito interessante nesse sentido, né? Porque tem os textos e tal, mas tem sempre uma metáfora atrás, né? Para dar significado, dar um outro significado a esses textos, né? Lindo. Eu conheci os seus vídeos através do Ed, que compartilhou seus vídeos. Fantástico, fantástico, os seus vídeos sobre. Eu fiz pra lá. Fantástico, Ed. Quando Bia trouxe essa ideia, eu achei bem rica, né? Porque a gente está sempre acostumado a uma citação, ou um vídeo. E quando começaram essa moda dos Reels, eu nunca sei falar esse nome, eu disse, bom, mas será que a gente vai conseguir usar alguma coisa desse tipo e tudo? Mas quando Bia trouxe de maneira tão criativa, né? De maneira tão... uma coisa que o Mohan fala também que é fundamental, né? É a gente poder se nutrir com a juventude, né? Bia era a mais jovem do grupo hoje no Sarau, né? Quer dizer, porque é isso, eu acho que são potências, né, que o jovem traz de uma maneira assim tão pujante, né, a maleabilidade do pensamento, a possibilidade de estar antenado também com as coisas mais atuais, né, porque a cada evolução dessas que eu até que me considero razoavelmente antenado, mas a cada evolução dessas a gente vai perdendo, né, vai ficando com dificuldade, né? E a juventude tem essa maravilha, esse frescor, né? Essa possibilidade do novo mais próxima, né? Então foi um tempero muito bom ter a Bia conosco e os Reels falam disso, né? Quer dizer, uma comunicação com os jovens, né? Quer dizer, será que
de repente, vendo desses vídeos, o jovem vai ficar com interesse de entender o que será conhecimento pertinente, o que será condição humana, né? E a gente tem tido um resultado muito bom, assim, um número muito grande de visualizações, o que mostra que essa premissa se mostrou interessante, né? Quer dizer, poder realmente... É como o sarau também, né? Quer dizer, será que de alguma forma, para alguns que já estavam muito cansados de ouvir só a teoria, será que foi uma possibilidade de acessar Mohan de uma maneira diferenciada, né? Eu acho que a gente tem que sempre lançar mão dessas possibilidades para ampliar cada vez mais esse público, né? Porque houve época em que eu falava de Mohan, isso há 20 anos atrás, enfim, e as pessoas... Eu nunca mais me esqueço uma vez que eu estava num grupo de conhecidos, né? E eles estavam narrando que alguns... era uma grande empresa, não vou citar o nome, mas era uma grande empresa que faz sempre reciclagem com seus funcionários, né, especialmente seus altos funcionários, e tinham convidado o Mariotti para fazer um trabalho de reciclagem com eles, tinham convidado outros pensadores ligados à complexidade, e aí na hora do almoço no bar, no último dia, eu vou dizer uma coisa horrível, mas foi o que me contaram, né? E eles diziam, morte a Mohan, morte a Mohan. Olha que coisa horrível, porque se sentiam muito distantes, né, daquela leitura, daquele tipo de pensamento, sentiam que era inacessível, uma lógica inacessível para eles, né? Todos graduados, todos, né, com muito conhecimento clássico, mas e aí o que acontecia? Havia uma certa antipatia, né, porque eles eram obrigados a estudar uma coisa que parecia a eles um enigma indecifrável, né? Então, eu acho que é importante a gente poder realmente tornar acessíveis as premissas do Mohan. Quando ele escreveu Os Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro, eu acho que foi assim, um grande contributo nesse sentido, né? Porque é um dos livros de uma complexidade imensa, mas, ao mesmo tempo, de uma acessibilidade maior, né? Num discurso que é mais palatável, né? Então, eu sinto que essas metáforas que a gente pode construir, né? Pode criar, pode religando ainda mais com a arte, religando ainda mais, né? Com o prazer, com a leveza, eu acho que podem trazer efeitos muito positivos para esse grande projeto que é a reforma do pensamento, né? Porque enquanto a gente ficar também fechado em guetos, né? Que às vezes a gente... outro dia eu estava assistindo a uma palestra e ela era mais ou menos uma colagem dos títulos que o Mohan tinha escrito na vida. Isso, em termos poéticos, é interessante, mas em termos de um evento, às vezes fica tão hermético, né? Aquela linguagem fica tão fechada em si mesma que só os iniciados conseguem entender alguma coisa, né? Então eu gosto desses momentos, sim, porque a gente precisa deles, né? De trocas teóricas num nível, né, de elaboração e abstração alta, mas também precisamos de coisas mais concretas, né? Coisas mais palatáveis, coisas que as pessoas possam se identificar, né? Como no caso lá da novela, né? Deveríamos ter uma novela em complexidade, né? No formato, quer dizer, a complexidade no formato de novela, né? Ou no formato de conto, ou fotonovela, como existia antigamente, né? Coisas que realmente, por exemplo, esses livros em quadrinhos, né? Eu acho eles excelentes, né? Livros que falam de Mohan, que falam de Reich, que falam de Freud, porque tornam aquela leitura mais prazerosa, né? mais palatável. E aquela pessoa que às vezes foi excluída, né, das lógicas hegemônicas, por não ter todo um preparo, por não ter toda uma bagagem, uma cultura, né? Não, para eu ler Mohan, eu já escutei isso, assim, não, para eu ler Mohan, eu preciso primeiro ler a literatura universal antes, né? Depois é que eu vou ler Mohan. Eu entendo a lógica, mas estamos perdendo imenso, né, em não ler Mohan, né, porque ler a literatura mundial é um projeto de uma vida. Não dá para prescindir de Mohan hoje, né, para deixar para depois de amanhã. Verdade. A
Hilton falou no Roda Viva, que existe uma dificuldade assim, de pessoas identificar a importância da luta, no caso eu estou falando da luta LGBTQIA+, né? Mas que é um trabalho paulo freireano mesmo, se a gente encontrar uma forma didática de falar para essas pessoas o quanto isso é importante, porque tem gente morrendo. Eu acho que se assemelha a mesma coisa, né? Porque tem que encontrar uma forma que atinja o outro, né? E se ficar nessa coisa hegemônica, super academizada, não atinge todo mundo, né? E tem que sair também um pouco disso. Precisa, Mohan precisa ter suas sementinhas espalhadas. Todo mundo. Verdade. Inclusive, Bia, até tem uma questão aqui, colocado pela Carla, deixa eu ver se eu retomo. Deixa eu ver aqui, onde ela coloca justamente o que você colocou agora, né? A imensa máquina da educação é rígida, inflexível, fechada, burocratizada, né? E ela fala justamente essa questão também de você reformar a instituição, mas também reformar a mente. Porque você precisa reformar não só a instituição, mas a mente, e o oposto também, reformar a mente e também reformar a instituição, né? Não basta também você oferecer um sistema de ensino com as mais altas tecnologias, com o maior conforto do mundo, se você não tem também uma mente aberta do professor para trabalhar com as possibilidades, enfim, tudo aquilo que o conhecimento oferece. E não só o conhecimento rígido, aquela coisa dura, aquela coisa fechada, né? E muito bem, a Carla traz essa questão pertinente para o nosso momento, e que faz parte das reflexões do Edgar Morin também, sobretudo no momento atual nosso, né? Nós disputamos, está aí a ciência, está aí a técnica, a tecnologia, mas e aí, o que fica disso tudo? E essa questão... A gente, na transpsicomotricidade, aposta todas as nossas fichas no corpo. A gente não concebe uma reforma do pensamento sem um resgate da corporeidade, né? Sem que os corpos sejam afetados, sem que os corpos possam dissolver o que Reich chamava das couraças musculares, né? Sem que os corpos possam ser libertos para aprender, né? Como diz Maturana, a reforma se torna sempre muito difícil. Então, uma coisa que nós fizemos, né, então logo criamos a transpsicomotricidade, foi pegarmos os 7 saberes necessários à educação do futuro, e acho que a Bia caiu. Pegarmos os sete saberes e transformarmos em propostas corporais. Porque quando eu ouvi essa comemoração do final dessa reciclagem, né, onde as pessoas ficavam livres de Morin e ficavam felizes, né? Eu disse, mas o que será que está acontecendo? Né? Qual é o acesso que não está acontecendo? Né? Por que elas não estão compreendendo a beleza dessas questões, desses 7 vazios que Morin aponta? Né? E aí a grande resposta, especialmente para nós que somos das linhas corporais, né? Das psicoterapias corporais, faltou corpo, né? Faltou esse corpo ser afetado. Um cérebro, uma cognição sendo afetada, dissociada dessa corporeidade, dos afetos, da experiência, do encontro, ela acaba realmente gerando um rechaço por essa forma de pensar, por essa lógica, né? Mas quando a gente coloca pimentarem, o que é o erro e a ilusão? Como é que eu posso viver isso com os meus olhos, com as minhas mãos, com o meu corpo? O que é condição humana? Né? Como é que eu posso viver isso na relação, por exemplo, de disputa, né? Quando eu proponho às pessoas viver um pouco do seu próprio demens, né? Então, quando as coisas vão para o corpo, quando as coisas são sentidas, aí pode emergir uma nova lógica. Quando eu tento colocar o avesso, que é o que a escola tradicionalmente faz, né? Quer dizer, encher você de teoria, encher você de informações, sem nem olhar para o seu corpo, você acaba
como aquela clássica, né, história sempre, você enche o pote, esvazia na prova e esquece aquilo, nunca mais se lembra daquilo, né? Quer dizer, os saberes eles não se acomodam, eles não se corporificam, né? Então, o que a gente buscou trazer de contribuição dentro da transpsicomotricidade foi isso, pegar essas premissas teóricas que são tão relevantes e tão profundas e torná-las propostas, né, porque não é uma só, são muitas, propostas corporais, para que o sujeito possa primeiro sentir. Depois que ele sente, ele pensa e nomeia o que ele está sentindo. E, normalmente, o que ele nomeia é o saber. É muito interessante. A gente termina uma vivência, não fala nada de saberes, não teoriza nada de Morin, e a pessoa vira para a gente assim, hoje eu entendi a diversidade humana. Hoje eu entendi como eu tenho uma tendência ao erro e como eu me iludo com as minhas próprias ilusões. Né? Coisas que o corpo mostrou para elas. Claro, não é o único caminho, é o caminho que eu tenho para contribuir nesse sentido, né? de comunicar esses 21 anos de estrada. Eu tenho mais de 35 anos como terapeuta, como psicomotricista, mas nos 21 anos de formador, eu venho assistindo a um desabrochar das pessoas exatamente por conta da gente atuar diretamente nos seus afetos, né? Na sua corporeidade. E a partir da corporeidade, aí sim, haver um transbordamento, uma racionalização, a busca de racionalidade, né? Não a racionalização, a busca de racionalidade, a busca de referenciais teóricos, porque aí já vem do desejo, né? O desejo de entender o que aconteceu com o meu próprio corpo. E tem sido bastante interessante assim, a gente perceber que não só o efeito que isso produz em cada um, né, que é muito potente, mas também a resposta a essa maneira de trabalhar as teorias, né, de trabalhar os conteúdos via corporeidade. Perfeito. Algumas vezes emerge mais de um saber durante a vivência. A colocação da Ana Lúcia. É verdade, é verdade. Porque, de fato, né, os 7 saberes eles estão interligados. Né? Se a gente percebendo, são todos faces de uma mesma situação. Né? Então, às vezes, numa experiência corporal que a gente propõe, aparecem, né, por exemplo, condição humana e enfrentar as incertezas, ou a identidade terrena e o conhecimento pertinente, né? São coisas que muitas vezes aparecem como sensação inicialmente, e quando são nomeadas, aí sim a gente pode teorizar, pode ampliar, pode, né, fazer pontes com os lindos exemplos que Morin sempre traz, né? Mas a base ela é corporal exatamente para poder não ter como pré-requisito que a pessoa tenha uma cultura vasta, ou tenha um saber acadêmico determinado. Né? Em essência, né, no sentir, todos estamos habilitados a entender as premissas de Morin. Né? Agora, às vezes ouvindo, né, lendo, às vezes pode para alguns realmente ser muito difícil, né, por conta da falta de referências, por conta da falta de toda uma base. Mas quando eu sinto aquilo, aí não há limite, né? Não há fronteira, né? Não há língua, não há fronteira, não há status quo. Quer dizer, eu sinto no meu corpo e a partir disso aquilo é meu, né? Eu posso me apropriar. Perfeito, como colocar aqui a cara, trabalhar de forma corporal é maravilhoso. Passamos por processos que nem imaginamos. Ed, nós combinamos nossa live, iniciamos, mas eu sei que você também tem suas atribuições. Eu sei também que você vem de uma agenda intensa nesse centenário de Morin. Você vem de uma agenda firme e forte. E que mesmo assim, no meio dessa correria toda, você gentilmente viu um espaçozinho e cedeu esse espaço para conversar. Sou eternamente grato. E vamos, claro, renovar o convite para outros momentos, estreitar os laços do Grupo Econ Seramirim, Rio Grande do Norte, com você, com a rapaziada aí, com a Bia.
Tem muita coisa para a gente produzir junto e, por enquanto, o sentimento é o de gratidão, é. Gratidão mesmo a você, a turma que está aqui conosco. Muito obrigado. E convite renovado. Até a próxima e obrigadão pelo seu espaço. A Bia, que infelizmente caiu a conexão da Bia, Ed. Eu não sei se ela volta, ainda espero, mas obrigado. Não, eu acho que ela ainda está, mas não está aparecendo. De vez em quando eu ouço ela falando. Eu vejo vocês e ouço. Eu não estou sendo ouvida nem vista? Puxa. Não, Bia, ouvida agora sim, vista não. Bia, São as obras da tecnologia. Querido, eu queria te agradecer demais esse espaço. Realmente foi uma maratona esse dia de comemoração, mas eu não podia deixar de atender o seu pedido, até porque é uma oportunidade maravilhosa, né, da gente estar transbordando aquilo que a gente tanto acredita e tanto ama, né? Então, nada mais agradável do que falar daquilo que a gente realmente sente e daquilo que a gente realmente acredita e que a gente acha importante não só ter para nós, mas também transbordar e comunicar, né, para que as pessoas possam se contaminar positivamente aí com esse lindo olhar do pensamento complexo de Edgar Morin. Eu desejo toda a sorte para o grupo de vocês. O que eu puder contribuir, contem comigo. E eu espero também que vocês estejam conosco nos nossos movimentos, contribuindo para que a gente possa também se fortalecer. Ed, tem uma pergunta clássica na mesa mediúnica, que é a seguinte, eu vou replicar ela aqui. Bia, você está entre nós? Sim. Ela está. Ela está entre nós. Ela é onipresente, ela é onipresente. Algumas pessoas mais sensíveis conseguem visualizá-la. Você consegue, Ed? Não. Eu estou vendo nesse momento, comentários, não. tem gente que está me vendo. A minha mediunidade talvez deve estar um pouco cansada. É que 10 da noite a mediunidade já está embaixo. Bia, se despeça de nós, Bia. Estamos aqui a lhe ouvir. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa, assim, eu fiquei muito feliz de verdade. Gostei muito do papo, muito interessante. Também qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Estamos todos juntinhos. Você quer mandar mensagem especial para algum parente, Bia? Beijinho para quem? Beijinho para minha filha que estava esperando para dormir. Ei, brigadão, Bia. Gratidão, Bia. Desculpa a brincadeira. E vamos renovar o convite para você também. Até a próxima, Bia. Oba! Vou beijar. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Ed. Valeu, turminha. Tchau, querido. Tchau, tchau. Muito bom.